Olá! Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, o profeta fujão. Jonas era um israelita e Deus o enviou para entregar uma mensagem à cidade de Nínive. Nínive é a capital da Assíria. Quem eram os assírios? Os assírios eram uma nação que tinha um exército e eles eram extremamente cruéis. Pensa numa gente ruim. Eram os assírios. E olha, para você ter uma ideia, quando eles invadiam assim um país, né, uma cidade, e eles encontravam mulheres grávidas, eles abriam a barriga dela, tiravam o feto, colocavam um gato vivo e cortava a mão dela para ela não tirar o gato vivo da sua barriga. Então você olha que crueldade. Outra coisa que eles gostavam de fazer, quando eles conquistavam uma cidade, eles cortavam as cabeças, pegavam as cabeças das pessoas e faziam pilhas. Faziam um muro de cabeças. E tudo isso era para assustar, sabe? Para mostrar, né, que eles eram terríveis, que eles eram ferozes, que eles eram invencíveis. Mas eles eram muito cruéis. E Jonas viu a Assíria fazer isso no seu país. Então havia uma mágoa no coração dele. Já havia acontecido coisas assim, talvez, lá no seu país, porque os assírios nunca aliviaram. Eles eram extremamente cruéis. E aí Deus falou para ele: ô Jonas, vai lá em Nínive e entrega uma mensagem para eles, que eles se arrependam. Se eles não se arrependerem, em 3 dias eu vou destruir aquela cidade. Quando Jonas ouviu essa mensagem, ele falou: opa, é a chance. Eu não vou pregar e Deus vai destruir eles. Maravilha! Eu sei que Deus é um Deus misericordioso. Se eu pregar, esse povo vai se arrepender, Deus vai perdoar, vai voltar atrás. Não vou pregar, não. Não vou pregar. Eu quero que eles morram, que eles sejam destruídos. Eu desejo todo o mal para eles. Esse é o Jonas. E aí, como Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Jope. Ele foi para o sentido contrário. Eu não vou para onde Deus está me mandando. Eu vou fazer do meu jeito. E aí ele vai para Jope, lá ele pega um barco, ele vai para o meio do mar. No meio do mar, uma tempestade pega o barco. O pessoal do navio pensa, né, que o navio vai afundar. O Jonas está dormindo lá no porão do navio. Olha, pessoa totalmente alheia a tudo que está acontecendo. O povo do barco está clamando cada um ao seu Deus. Aí alguém fala: ó, tem um cara dormindo lá embaixo, não tá pedindo nada para nenhum Deus. Aí eles vão lá, acordam Jonas: escuta, você não tá vendo aí que a gente tá quase morrendo aqui? Aí o Jonas entende que é Deus que está cercando ele. E que toda aquela tempestade está acontecendo porque ele está desobedecendo a Deus. E aí ele fala assim: me joguem no mar. Desculpe, me joguem no mar que tudo vai ficar tranquilo. E aí eles jogam o Jonas no mar. Mas quando eles jogam o Jonas, um grande peixe vem e engole o Jonas. Pode ter sido uma baleia cachalote. Ninguém sabe ao certo. Mas que outras pessoas já foram engolidas por peixe grande, baleias, e sobreviveram, isso a história já comprovou, pelo menos aí com os 3 casos que eu sei, registrados e tudo. Até recentemente teve um caso desse lá nos Estados Unidos. Então é comprovado. Eu acredito que o Jonas não imaginava que seria engolido por um peixe. Mas o peixe enorme engoliu ele e de repente ele se viu nas entranhas do peixe. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites. Você imagine, no ventre de uma baleia, com algas, imagina a fedentina que era. E aí, ele fala na palavra, né, que do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. E aí ele diz: Senhor,
Eu vou. Pode me mandar que eu vou. E aí o Senhor, então, faz com que a baleia vomite ele na praia e ele sai em direção a Nínive. A cidade de Nínive, ela levava 3 dias para você fazer o contorno na cidade. 3 dias. E o Jonas começou a pregar: arrependei-vos, senão Deus vai destruir essa cidade. Arrependei-vos. Quando ele começou a pregar, o rei escutou aquela palavra. Opa, vamos ser destruídos, a gente tem que se arrepender. Todo mundo em jejum. Até criança de peito não vai mamar, nem os animais. Todo mundo em jejum. Vamos pedir misericórdia para Deus. Quem sabe Ele nos perdoa e a gente não é destruído. Então houve um arrependimento naquela nação. Mas olha, o Jonas, sabe como que ele pregou? Em 3 dias ele faria uma volta, né? Ele fez em 1 dia. Isso quer dizer que ele pregou correndo. Ele pregou com pressa. 3 dias e Nínive será subvertida. 3 dias e Nínive será subvertida. Tô nem aí se eles estão entendendo ou não o que eu estou falando. Tô nem aí se eles estão entendendo a mensagem. Ele queria que eles fossem destruídos. Jonas está tentando salvar sua pele, porque Deus quase matou ele. E 1 dia ele faz o que deveria ter feito em 3. Devagar, explica. Compartilha a palavra com amor. Não, não foi assim. Foi correndo, foi com pressa. Foi de uma maneira que eles não entendessem. Mas Deus é maravilhoso, gente. Espírito Santo agiu nos corações e houve arrependimento naquela cidade. O Jonas, ele pregou 1 dia e saiu para fora da cidade. Ficou sentado lá embaixo de uma árvorezinha. E aí ele está ali, né, o maior sol escaldante, ele ali embaixo da árvore, esperando Deus destruir Nínive. Ele tinha certeza. Ninguém me ouviu, ninguém entendeu. Deus vai destruir essa cidade. Vou ficar aqui só assistindo. Olha o prazer de Jonas, ver uma cidade sendo destruída. E aí ele vê, fica olhando, 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 e nada de acontecer de destruição. Não cai fogo do céu, nada. Tudo uma paz lá em Nínive. Ele fala, não é possível. Eu sabia, Deus. Eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que se eu pregasse, eles iriam se arrepender e o Senhor não ia destruir eles. Por isso que eu não queria pregar. Ele fica todo lastimando. E aí Deus fere aquela árvore que estava dando sombra para ele. Aquela árvore seca. E aquela sombra vai embora. E aí o Jonas fica, por que essa árvore morreu? Ela era tão importante. Fica se lamentando por causa de uma árvore. E Deus fala assim, Jonas, essa cidade de Nínive, ela tem 120 mil habitantes. Você tem mais misericórdia de uma árvore do que de 120 mil pessoas. A gente olha em nossos dias e vê pessoas que têm mais misericórdia de um animal do que de um ser humano. Nós precisamos entender que Jesus morreu pelas pessoas e precisamos valorizar cada vida. O Jonas é o tipo de pessoa que escolhe a quem pregar. Escolhe quem deve ser salvo e quem não deve ser salvo. Eu lembro, sabe, na minha vida que eu não orava pelos palestinos, eu não amava os palestinos. Eu dizia assim, por que eles estão na terra de Israel, estão lá ocupando a terra que não é deles? Eles tinham que sair de lá. Mas é isso que eu falo, sabe? Você não conhece a história, você começa a fazer esses julgamentos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída outra vez. Os israelitas foram mandados embora da sua terra, eles fugiram de lá, se espalharam pelo mundo. E depois, com o passar dos anos, povos vieram ocupar aquela terra, que são os palestinos.
eles já estavam ali há muitos séculos. Em 1948, quando Israel foi de novo declarada nação e eles começaram a voltar para ocupar a sua terra, os palestinos já estavam ali. Então eles moram ali há séculos. E eu falei, não, eu vou orar por esse povo, não. Deus falou para mim, Eliene, eu morri por eles também. Eu falei, meu Deus, é verdade. O Senhor morreu por eles. E aí eu comecei a orar pelos palestinos, abençoar a vida deles, para que haja salvação. Aí eu comecei a ficar sabendo que tem igreja já no meio deles, que há arrependimento, que Deus está salvando. Que maravilha! Nós não podemos escolher quem Deus vai salvar e quem não vai salvar. Deus ama todas as pessoas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo. Não é o Brasil, não é Israel. O mundo. Então a gente não pode fazer o que Jonas fez. Ser um profeta, um homem que não tem alegria em ver salvação de vidas. Todo servo do Senhor, ele precisa se alegrar quando vê pessoas se rendendo a Cristo. Eu tenho orado pela salvação do Lula, eu tenho orado pela salvação da Dilma, tenho orado pela salvação do ditador lá da Coreia do Norte. Tenho orado. Por quê? Porque se Jesus salvar, eles serão pessoas melhores. Eles vão realmente olhar de uma maneira diferente para as pessoas. Então a gente tem que ser não como Jonas. Fazer o contrário de Jonas. Pregar o evangelho com amor, amando as pessoas. E não fazendo como ele, que pregou como se fosse uma obrigação e ele não se alegrou quando aquela cidade inteira se arrependeu. O último versículo, Deus fala assim: não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? Como que eu não ia ter misericórdia, Jonas? Então Deus fala ali muito firme com Jonas. E eu espero que Jonas tenha se arrependido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!